Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a gente vai conversar sobre o sacramento do Crisma, que a gente possa fechar o círculo aqui dos 3 sacramentos da iniciação cristã, para a gente prosseguir para os de cura e depois para os de serviço. Então, queridos irmãos e irmãs, muita gente entende a Crisma apenas como o momento que o bispo passa o óleo lá na nossa testa e pronto, acabou. Mas por trás de tudo isso tem um grande significado. Nesse vídeo a gente vai entender tudo a respeito. Então, sem enrolação, bora puxar nossa vinheta e vamos lá. Como eu tenho começado todo o vídeo ultimamente, primeira coisa que a gente vai falar é a etimologia da palavra crisma. A etimologia diz que crisma, ela vem do grego justamente crisma, mas escrito do jeito grego. Crisma, no grego, ele significa justamente unção, que já fala também um pouco do rito. Só que a palavra crisma ela vai vir de um verbo que se diz krien, que está escrito aí também na tela, que significa ungir. Ou seja, o próprio nome fala um pouquinho do que contém o rito do crisma. Chamado de confirmação. Também tem esse nome. Você pode falar tanto crisma quanto confirmação, que tá certo, os dois. Por que é confirmação? Porque ali você confirma o que você professou no seu batismo, se você tiver sido batizado já maiorzinho, ou então que seus pais e padrinhos professaram que você tenha sido batizado pequeno. E reforça a graça batismal. Como também, gente, lá no parágrafo 1303 do Catecismo, vai ser falado, resumidamente, se a gente for olhar a ideia central, da recepção do Espírito Santo para que nós possamos fortalecer a fé e a missão. Esse fortalecer, a gente não está falando que você é fraco, porque fraqueza todos nós temos, mas fortalecer vem no sentido de amadurecimento da nossa fé. Agora vamos olhar a base bíblica. Embora não seja explícito, todos os sacramentos têm base bíblica sim. Vamos lá, primeira. Atos 1 ao 8, a promessa de Jesus que enviaria o Espírito Santo. Aí depois vem aqui Atos 2, 1 ao 4, que narra lá o evento de Pentecostes, que estavam Nossa Senhora e os discípulos recolhidos em oração, veio o Espírito Santo sobre eles em forma de língua de fogo, cada um começou a falar uma língua, mas se entendiam. O Espírito que vem sobre eles também vem sobre nós na Crisma, tanto é que o bispo vai falar numa parte do rito, que eu vou explicar daqui a pouquinho quando a gente entrar na parte do rito. Ligação com o batismo. Não é só porque é confirmação, mas lembra lá Lucas 3, 21 ao 22, no batismo de Jesus, que vem o Espírito Santo sobre ele em forma de pomba, a voz de Deus, por aí vai. Assim também nós, o mesmo Espírito Santo que vem sobre nós durante o batismo, vem sobre nós na nossa crisma para nos fortalecer, ou seja, nos ajudar a amadurecer na fé. E agora os parágrafos do Catecismo 1287 e 1288. Resumimos colocando a ideia central, porque ele prolonga a ação do Espírito Santo que teve o seu start lá no batismo. Ou seja, o que começou lá no batismo, a crisma, prolonga, aumenta, nos permite continuar traçando. Agora eis a questão, pessoal. Catequista, quem pode ministrar e quem pode receber? Gente, desculpa a sinceridade, mas se você quer receber o crisma como qualquer outro sacramento, você tem que ser batizado, até porque crisma é confirmação do batismo. Se você não é batizado, você vai confirmar o quê? Mas aí, gente, parágrafo 13 e 12 vai falar que quem tem que ministrar obrigatoriamente é o bispo. Mas aí, o parágrafo 13 e 13 vai dizer que com raras exceções, os sacerdotes podem ministrar também. Mas aí tem que ter aviso para o bispo e autorização. Isso que eu falei, gente, só quem é batizado pode receber o crisma, quem está falando não sou eu. São os parágrafos 1285 e 1306 do Catecismo. Idade mínima, outra dúvida que muita gente tem. Pode ser com 14, com 15... Depende também da diocese. E máxima, catequista? Não tem. Você pode crismar com 20, 30, 40, 50, 60. Você pode crismar com 1020 anos. Basta ter a boa vontade de procurar. Ah, eu já fiz catequese. Preciso fazer de novo para fazer o crisma? Precisa. Parágrafo 1369 vai te responder isso. Agora chegamos à parte mais profunda,
que vai desmontar esse pensamento muito quadrado que muita gente tem, que o crisma é só unção na cabeça. O óleo. O óleo ele é usado para o quê? Para ungir, unguento. Ele nos unge, nos simboliza consagração. No exemplo, na consagração das mãos do sacerdote, ele está sendo ungido. A unção de um altar, o altar está sendo consagrado através da unção. A imposição das mãos que o bispo coloca. Os parágrafos 13:12 e 13:13 vão falar da transmissão do Espírito Santo. O sopro, que tem um momento que o bispo dá um sopro no crismando, mas aí também vai de bispo para bispo. Isso está ligado com a passagem de João 20:22, quando Jesus soprou sobre os apóstolos. A cruz que ele traça na testa. Vou dar um exemplo. Quando a gente vai enviar a carta, a gente não tem que dar um sinal visível que aquilo é uma correspondência? Sim, por isso que coloca-se o selo. Aquela cruz que o bispo traça na nossa testa é tipo um selo, mostrando que nós somos batizados e confirmamos aquilo que professamos no dia do nosso santo batismo. Os padrinhos. Os padrinhos também têm significado, inclusive um dever. Quando você é convidado para ser padrinho, não é apenas status para mim você ficar mais bonitinho. Oh, que bonitinho, tem uma pessoa acompanhando ele. Não, não é assim que funciona. O padrinho de crisma ele tem o dever de ser apoio espiritual, testemunho, ou seja, exemplo ao crismando, e também ele tem que estar ao lado na parte da educação na fé. E o crisma, gente, ele não é formatura dos sacramentos, é chamado de viver e testemunhar a fé no mundo, ser irradiador da luz que recebe. Vale aí também citar que muitos pais forçam os filhos a fazer o crisma. Não pode fazer isso em hipótese nenhuma, gente. A pessoa não pode receber nem mesmo o Espírito Santo, nem mesmo Jesus na marra. A gente vê que nem Jesus obrigou ninguém a seguir. Ele lhe falou, quer me seguir? Toma tua cruz e siga. Não quer? Faça o que você bem quiser. Agora vamos lá. Efeitos. Bom, como já falei, recebemos o Espírito Santo plenamente. Parágrafos 13:03 ao 13:05 vão explicar isso resumidamente. Lembra lá da fala do bispo, na hora que ele vai te ungir. Fulano, recebe por este sinal o Espírito Santo, dom de Deus. Nos concede recebermos os 7 dons do Espírito Santo, que são basilares para o nosso fortalecimento e amadurecimento na fé, que são eles: sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, piedade e temor de Deus. Como também, pessoal, o fortalecimento, ou seja, o amadurecimento, como eu já falei, da fé, que também nos simboliza a união na igreja e a nossa adesão à missão. Parágrafo 13:05 vai falar também. E também o aumento da coragem e da fidelidade para testemunharmos Cristo. Vamos ler isso em Atos 2:4 e Romanos 8:14, que vão ajudar a complementar essa explicação. A relação com os demais sacramentos, catequista. Como eu já falei, ele confirma e fortalece nossa fé que nós recebemos no batismo. Parágrafo 13:85 ajuda com essa explicação. E também prepara para o matrimônio e os ministérios. Conforme vai nos explicar o parágrafo 13:10. Então, gente, nossa aula foi essa. Espero que vocês tenham gostado, conseguido entender. De fato, é importante a gente desmontar esse mito de que crisma é só unção, formatura, que depois eu posso largar a igreja. Não. Crisma te introduz na caminhada. Cabe a você decidir se você vai responder ou não. Porque não pode ser feito forçado, como eu falei. Tem que ser feito de livre e espontânea vontade. Fico por aqui e até o nosso próximo vídeo.